Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você me escuta. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bem, então continuando aqui, né, o andamento do nosso curso. Hoje nós vamos falar dos multiplicadores de Lagrange, último tópico aí do nosso curso. Bom, o tópico de multiplicadores por Lagrange, ele tem uma estreita relação com os dois últimos tópicos que nós vimos, que foi a respeito da máximos e mínimos, né? Nós estaremos fazendo aqui maximizações ou minimizações, né? Com restrições, e também tem uma relação direta com curvas de nível e as inclinações de curvas de níveis que nós obtemos, né, nas nossas duas aulas anteriores, 2 semanas atrás. Tá? Então, está tudo bem relacionado. Então, basicamente, o que vai acontecer, né, no método de Lagrange, nós temos uma função genérica, tá, aqui para maximizar, uma função genérica, só que essa função genérica, ela possui uma restrição dada por xyz igualado a um k. Né? Então, essa xyz igualado a um k, nós sabemos que quando uma função de várias variáveis é igualada a uma constante, imediatamente isso aqui se torna uma curva de nível. Tá? Então, nós temos então possíveis combinações de x, y e z que vão dar o mesmo valor, né? E essas combinações então formam essa curva de nível, né? Foi o que nós falamos quando estávamos falando sobre diferenciação implícita. Enquanto essa função f de x, y e z, uma outra função, ela não tem nenhum tipo de restrição. Ela pode ir para onde ela quiser, né? Obviamente dependendo do seu domínio e imagem. Bom, conforme segue aqui, né, faço explicar a base geométrica do método de Lagrange. Então vamos começar tentando determinar os valores extremos, né, de f de x e y. Aqui ele está reduzindo então para duas variáveis, sujeito a uma restrição de gyk. Tá? Continua sendo uma curva de nível. Então, para podermos analisar graficamente, né, nós temos que dar uma restringida aqui para duas variáveis. A gente já sabe por quê. Né? Com três variáveis não é possível, três variáveis independentes não é possível analisar geometricamente. Tá? Em outras palavras, queremos achar os valores extremos de f de x e y quando o ponto x, y pertencer à curva de nível g de x, k. Então é isso daqui. Ó. Bom, essa daqui então vai ser uma possível curva de nível, tá? Então eu tenho aqui combinações de y e x que vão me dar o mesmo valor. Então vamos supor que esse valor aqui seja... vamos supor não, esse valor aqui vai ser um valor 10, né? Então cada ponto desse aqui xy está sempre me dando um valor 10, tá? E aqui graficamente o que você observa, né? Você observa que eu tenho uma função, né? Então essa daqui é a minha f de x y, tá? E as curvas de níveis, elas estão se deslocando em relação a y e x, né, se deslocando aqui nessa direção. Tá? E cada vez que ela se desloca para cá, né, pensa numa flecha aqui, perdão, os valores de possíveis curvas de níveis, eles vão se tornando cada vez maiores. Então, como o meu objetivo é maximizar essa função f, dada essa restrição aqui da g de x, y igual a k, o que vai acontecer então é que eu tenho que descobrir qual que é a curva de nível da função f de x, y, que vai me dar o maior valor possível, né, sobre essa restrição de g que eu estou impondo. Né? E aí o que você observa geometricamente é que este valor máximo ele é obtido quando eu alcanço, né, a inclinação desta curva g de x, y, com a inclinação da curva
f de x, y. Então, quando as duas inclinações aqui se tornam iguais, né? Imagina que você tem uma reta tangente que passa aqui, o que vai acontecer então é que você está chegando no máximo possível, né? Por quê? Porque qualquer inclinação que ultrapasse essa curva de nível aqui, que não esteja nessa curva de nível, que não iguale esse ponto aqui da curva de nível, você não vai estar maximizando, né? E aí, então, o que você tem que garantir? Naturalmente que nós já discutimos aí nas diferenciação implícita, né? Que cada curva de nível aqui, ela pode ter inclinações iguais. Então, nada impede que essa inclinação seja igual a essa, que seja igual a essa, que seja igual a essa, né? E aí, então, a forma que você tem para poder resolver essa questão resolver essa questão, né, sem, digamos assim, sem descaracterizar, né, essa relação de inclinação aqui e aqui, é você impor uma restrição a mais no seu modelo, né? Além de que essas duas inclinações, as duas inclinações, tanto da G como da F, sejam iguais, você vai colocar uma restrição adicional, que é a própria curva de nível que você quer maximizar. Então, você tem que satisfazer duas condições, né? Assim, duas amplas condições. As inclinações da curva de nível da G e da F são iguais, e os valores que você encontra aqui, eles te geram esse valor da curva de nível. Então, basicamente é isso que nós estamos procurando em termos de um algoritmo que resolve o seu problema. Na verdade, está faltando um parâmetro a mais aqui nessas condições que eu estabeleci, né, que vai caracterizar plenamente quais são, que vai definir, né, que vai nos ajudar a definir claramente qual que é o algoritmo para você obter o máximo aqui dessa função, tá? Então a figura 1 mostra esse conjunto de diversas curvas de nível de f, e esta tem as equações f de x, y igual a c, onde c é igual a 7, 8, 9, 10, 11 e assim sucessivamente, tá? Vamos lá então, ó. Para maximizar f de x, y sujeito a g de x, y, k, é preciso determinar o maior valor de c, tal que a curva de nível, f de x, y igual a c, intercepta a restrição g de x, y igual a k. Parece, na figura 1, que isso acontece quando essas curvas se tocam, tá? Ou seja, quando essas curvas têm uma reta tangente em comum. Caso contrário, poderíamos aumentar o valor de c. Isso significa que as retas normais ao ponto x0 e y0, onde as duas curvas se tocam, devem ser as mesmas, tá? Logo, os vetores gradientes são paralelos, ou seja, a inclinação do gradiente, que eu vou explicar já aqui, é igual a um lambda, e a inclinação o gradiente do g de x0 também tem que ser um valor lambda. Ou seja, primeiro assim, o que é o gradiente, né? A gente não trabalhou esse ponto, né? O que foi a parte da interpretação das diferenciais das derivadas parciais como vetores, né? A gente pulou porque seria um tópico a mais que não acrescentaria muito, né, aos objetivos do curso, mas basicamente quando você fala de gradiente, isso aqui nada mais é do que um conjunto, né, de derivadas parciais em relação a x e em relação a y, né? Então você tem essa derivada parcial aqui em relação a x, uma derivada parcial aqui em relação a y. Uma derivada parcial em relação a x, uma derivada parcial em relação a y. E está sugerindo aqui que esse vetor, né, gradiente no ponto x, y0, então naturalmente quando você derivar parcialmente em relação a x e a y e substituir os valores x0 e y0, essa f vai gerar um valor único que é o lambda. O mesmo vale aqui para g, né? Quando você derivar parcialmente x e y0, você derivar parcialmente e substituir os valores x e y0, também vai te gerar um escalar, né, um valor que é o lambda.
E aí, da natureza do problema que nós estamos analisando, esse valor lambda para essas duas funções ele tem que ser iguais. O que significa dizer que eles são iguais? Significa dizer que nesse ponto aqui as inclinações dessa restrição G e da curva de nível F são exatamente as mesmas, né? Esse tipo de argumento também se aplica ao problema de achar valores extremos, né, para 3 variáveis, sujeito a restrição de 3 variáveis. Assim, o ponto x, y, z está restrito, né, a pertencer à superfície S com a equação g de x, y, z igual a k. Tá? Então, em vez de curva de níveis na figura 1, devemos considerar as superfícies f de x, y e z igual a c e argumentar se o valor máximo de f é x0, y0 igual a c. Então, a superfície FC é tangente à superfície g de y, z igual a k, então os correspondentes gradientes são paralelos. Basicamente não muda nada, né? Só que nós não conseguimos escrever isso aqui em termos gráficos, mas as condições para 2 ou para 3 variáveis são exatamente as mesmas, não mudou absolutamente nada, tá? Aliás, podemos colocar quantas variáveis e quantas restrições, né, o problema comportar. Beleza, a prova desse argumento ela passa por questões de curva com equação vetorial. Foi algo que nós não explicamos, trabalhamos, tá? Então você pode ler esses slides aqui, mas digamos assim, não é algo que vai te dar uma prova matemática mais elegante a respeito do tema que a gente está trabalhando aqui, mas em termos de cálculo, né, depois para achar os valores, não acrescenta muita coisa. Tá? Vai chegar no mesmo resultado, obviamente, né, que foi aquele que nós já falamos, né? Então, o valor lambda aqui, né, a forma que essas equações vetoriais elas chegam é nessa relação aqui de equação, né, em que o princípio de maximização de Lagrange é que as derivadas parciais no ponto x0, y0 e z0 elas têm que igualar a um valor da inclinação lambda, né, multiplicado por delta gradiente do g, né, que são as derivadas parciais do g em relação a x, y e z, né. Naturalmente, o que vai acontecer aqui é que você vai fazer as derivadas parciais da f em relação a g, da f em relação a x, né, igualar com a lambda multiplicado derivada parcial de g em relação a x, a derivada parcial em relação a y igualado com lambda multiplicado pela derivada parcial em relação a y, e a derivada de f em relação a z igualado a lambda multiplicado pela derivada parcial de g em relação a z, né? Então, qual que é o nosso grande objetivo? É saber encontrar quem é x0, y0 e z0, né? E, naturalmente, os dois aqui vão ser iguais, tá? Bom, essa prova aqui ela tem várias formas de fazer. Uma delas é utilizando as equações diferenciais, usando as equações vetoriais, né? Na verdade, quando você domina e conhece bem a equação vetorial, você consegue chegar na resposta facilmente, né? Há outras formas também, que basicamente você pega uma função de duas variáveis, tira a diferenciação implícita em relação a f, derivada implícita da f em relação a x e a y igual a lambda, faz a mesma coisa em relação a g, né, iguala as duas equações e consegue chegar nesse mesmo resultado. Então, assim, tem formas e formas de você chegar nesse resultado aqui, tá? Um resultado bem tradicional. Bom, o número lambda, tá, é o chamado multiplicador de Lagrange. Bom, muito bem, isso aqui é o teorema, então você, conforme eu já havia mencionado, você tem que satisfazer essas duas questões. Então, a primeira questão é que as derivadas parciais da f em relação a x, y e z tem que igualar a lambda multiplicado as derivadas respectivas parciais da g em relação a x, y e z.
e essas variáveis que nós vamos encontrar, x, y e z, elas têm que estar dentro de x, y e z. Esse valor lambda, então, ele vai assumir valores que são basicamente maiores ou iguais a zero. Tá? O gradiente aqui do g, as derivadas parciais de g tem que ser diferente de zero. Tá? Não dá para ser todo mundo igual a zero. Alguém tem que ser diferente de zero. E aí esse valor lambda, né, que eu nem estou vendo que ele coloca alguma condição, supondo que esses valores determinem todos os valores, tais que calcule f em todos os pontos que resultam no passo A, o maior desses valores será o valor máximo de f, o menor será o valor mínimo de f. Tá? Então você maximiza e digamos assim, minimiza, né, ao mesmo tempo. Bom, aqui ele não fala nada do lambda, mas o lambda ele cumpre duas funções. Tá? Ele pode ser maior ou igual a zero. O que significa isso? Se não houver ponto de tangência entre essas duas equações, o lambda ele assume valor igual a zero. Tá? Ele assume valor igual a zero. Se existe ponto de contato entre essas duas equações, ele pode ser maior do que zero, tá? Ele pode ser maior do que zero. Então, normalmente, como que nós julgamos esse valor aqui do lambda, né? Normalmente, resolvendo, na hora que vai resolver as equações, aparecem aqui formatos de você avaliar se esse lambda ele é igual a zero ou ele é diferente de zero, tá? Então, o que acontece no caso aqui do lambda ser igual a zero? Quando o lambda é igual a zero, se você for lembrar, né, eu acho que eu falei alguma... Eu não sei se eu falei direito, então, caso eu tenha falado alguma bobagem aqui atrás, vocês me corrijam, tá? Eu acho que eu não falei nada de x, y, z igual a zero, não, tá? Não tem nada a ver com x, y igual a z igual a zero. Eu vou explicar, então, o que é esse lambda igual a zero. Quando esse lambda é igual a zero, o que você está obtendo aqui? Você está obtendo que as derivadas parciais da f em relação a x, y e z, elas são iguais a zero. Né? Lambda igual a zero implica que isso aqui, que as derivadas parciais são iguais a zero. Se as derivadas parciais são iguais a zero, automaticamente você está caindo no caso dos máximos e mínimos sem restrição. O que significa isso, então? Significa que a sua função dentro da restrição da curva de nível que você está impondo, ela está alcançando um valor máximo que não é compatível com a restrição. Tá? Então é como se nessa curva aqui, ó, você tivesse, por exemplo, uma curva de nível 9, tá? E essa próxima curva de nível aqui, ela fosse, sei lá, 7. Tá? E por acaso não tivesse uma curva de nível aqui que você conseguisse encontrar as inclinações iguais, né, entre a f e entre a x. Então, seria, por exemplo, um máximo ou um mínimo aqui dentro. Tá? Nesse caso, esse daqui seria igualado a zero. Tá? É isso que o problema vai te entregar. Tá bom? Então, isso pode acontecer, tá? Isso pode acontecer e ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo tem a questão da restrição que você impõe, né? A restrição que você está impondo, ela garante para você que você tem que estar dentro você tem que satisfazer essa curva de nível, né? Então, daí muitas vezes surgem alguns resultados assim meio estranhos que a gente tem que analisar com um pouco mais de cuidado, né? Às vezes você acaba encontrando que o lambda ele tem que ser igual a zero, só observa valores iguais a zero e não está respeitando esse critério aqui. Então, voltando aqui, ó, se isso acontece, o que vai acontecer é que pode ser que você tenha que encontrar, se você necessariamente quer encontrar valores sobre a curva de nível, né, pode ser então que você vai ter que obrigar você
está sobre a curva de nível, tá? Está sobre a curva de nível. Então, assim, o caso que eu estou colocando é um caso muito, digamos assim, muito peculiar, tá? É um caso que não vai acontecer em exercícios e ele acaba acontecendo mais vezes quando você diz que quer maximizar e que os valores eles têm que ser menores ou iguais a um determinado K que você impõe. E aí essa condição de maximização aqui dentro, ela pode acabar acontecendo fora, né, dessa borda aqui da curva de nível. Mas, no geral, quando as funções estão bem definidas, você consegue obter resultados, né, aqui dentro, no limite aqui dessa curva de nível. Tá? Então, enfim, a única coisa que eu estou querendo passar para vocês é o seguinte: o tipo de exercício que nós vamos fazer, ele é muito conveniente para nós, tá? Para nós entendermos minimamente como é que funciona maximização, minimização com restrição. Mas não é um fim em si mesmo. Você tem algumas variações acerca desse problema. Uma delas, por exemplo, é você colocar que esses valores aqui são menores ou iguais a K, não necessariamente a K. Tá bom? Então, assim, obviamente que aprofundar mais nesse tema, né, ele demanda um tempo maior, uma dedicação maior, às vezes uma pós-graduação, aí, um mestrado em economia, uma pós-graduação mais na área de programação linear, que você acaba vendo expandindo mais o seu conhecimento dessa área. Tá? Tem muitos problemas aplicados, né, e tal, mas o ponto é que isso daqui não é um fim em si mesmo. Tá bom? Só isso que eu queria passar para vocês em termos teóricos. Bom, e esse daqui então é a forma que nós vamos reduzir, vamos resolver, né, aos exercícios aí que nós temos em mãos, tá? Nós vamos tirar a derivada parcial da f em relação a x, igualar com lambda g de x, derivada parcial da f de y, né, igualar com lambda multiplicado pela g de y, derivada parcial da f em relação a z, igualar com a lambda multiplicado pela derivada parcial de g em relação a z. Tá? Se eu troquei alguma letra aqui, se eu chamei isso aqui de f, vocês me perdoem. Então, sempre é derivada parcial da f em relação à derivada parcial da g multiplicado pelo lambda, né, respectivo a cada variável, né, e obrigatoriamente nós queremos que estes resultados aqui, né, se encontrem dentro da minha curva de nível, no presente caso aqui que nós estamos trabalhando. Tá? Esse lambda é sempre igual, né, e o que vai mudar então são os valores de x, y e z aqui dentro. Então esse é um sistema de 4 equações, 4 incógnitas. Tá? Não é necessário calcular de modo explícito os valores de lambda. Está aqui mais para cumprir tabela, porque se não tivesse aqui, nós não teríamos, nós precisamos do número de variáveis iguais ao número de equações, né? Obviamente ele não nasceu aí, né? O cara que derivou o método, ele encontrou uma razão para esse lambda, tá aí dentro, né? Ele vem então da prova, né, da demonstração da resolução do problema, ele tem que estar aí. Enfim, né, para funções de duas variáveis, o método multiplicador de Lagrange é análogo àquele que acabamos de descrever. Tá? Esse daqui é para 3 variáveis, esse daqui é para 2 variáveis. Não muda nada. Tá? Derivadas parciais da f e y de f e g multiplicado por lambda tem que satisfazer a restrição que eu estou colocando, que tem que estar nessa curva de nível. Bom, esse primeiro exemplo, então, esse único exemplo, na verdade, que nós vamos avaliar, ele é o caso de uma função v que depende de x, y e z. Tá? Nesse caso aqui, o z não é uma variável implícita de x e z, são 3 variáveis separadas. Tá? Então, v, x, y e z é uma função v, é a função que eu quero maximizar. Eu estou colocando esse plano aqui, né, g, que é, então, a minha restrição. Então, isso daqui eu tenho uma função x, y e z e vai passar um plano dessa função minha aqui, de tal forma que eu vou encontrar então, um valor máximo, né, para essa função aqui, tá? Restrita a essa curva de nível aqui,
que é igual a 12. Muito bem, o primeiro passo então é nós escrevermos as derivadas parciais da v multiplicado por lambda e a derivada parcial em relação a g. Então, derivada parcial em relação a x, né, vai dar 1, então eu tenho yv, que é igual a lambda, multiplicado pela derivada parcial em relação a x. Então, aqui vai dar 2z, aqui vai para 0 e aqui vai dar y, né, e o 12 também vai para 0. Aqui está aqui, ó. Segunda, a mesma coisa, derivo em relação a y, xz. Então, eu vou ter, isso aqui vai para 0, 2z mais x, que é isso daqui. E por último, derivo parcialmente em relação a z. Vai ficar x vezes y, que é igual a lambda, que multiplica a derivada parcial agora da g em relação a z. Então, 2x, 2y, 0, e o 12 também é 0. Está aqui. Então, verifique que, e por último, né, sempre a restrição. Sempre a restrição. A restrição que eu coloquei, ela sempre está presente aqui. Tá? Muito bem. Então, o que vai acontecer nessa história é que nós temos que saber manipular essas equações aqui ao nosso favor, né? Então, a grande dificuldade é você conseguir, não existe uma metodologia geral para você resolver esse tipo de problema aqui, né? Então você vai ter que meio que olhar para o problema e encontrando possíveis soluções aí durante os exercícios que você for fazendo, tá bom? Então, por exemplo, uma possível forma de você resolver isso seria você impor o valor de lambda igual a 0, tá? Então, impondo o valor de lambda igual a 0, o que você encontraria aqui? Y igual a z igual a 0, xz igual a 0, xy igual a 0. Então, eu teria esse cara igual a 0, esse cara igual a 0, esse cara igual a 0. Tá? Bom, se esse cara é igual a 0, esse cara é igual a 0 e esse cara é igual a 0, se você observar aqui, eu tenho y vezes z aqui, x vezes z aqui e x vezes y aqui. Então, eu teria isso aqui 0, 0, 0, né? Logo, teríamos 0 igual a 12, que não satisfaz a minha restrição. Então, lambda igual a 0 não satisfaz, tá? O lambda igual a 0 seria, então, essa possível situação de eu encontrar um valor de máximo e mínimo dentro da minha própria função. Só que como eu estou colocando esta restrição aqui, eu não posso trabalhar com essa possibilidade, né? Eu teria outros algoritmos que, se fosse, por exemplo, que menor ou igual a 12, eu até conseguiria observar isso. Essa possibilidade, se eu estou alcançando máximos e mínimos dentro da minha função, né? Porém, fora aqui da minha restrição, né? Então, enfim, para valores menores ou iguais a 12. Não é o caso aqui, mas eu poderia colocar esse tipo de problema. Então, lambda igual a 0, fora de questão, tá? Então, eu tenho que fazer outras possíveis manipulações. Uma possível manipulação aqui é bem fácil de ser observada, né? É você multiplicar variáveis do lado esquerdo e do lado direito que você não muda a igualdade, né? Então, essa aqui é uma possibilidade bem usual nesse caso. O que eu vou fazer, então? Se eu multiplicar isso aqui por x e isso aqui por x, eu vou ter xyz é igual a lambda, que multiplica 2yx, yx, tá? Coloquei um x aqui, coloquei um x aqui. Se eu coloco agora um y aqui, eu vou ter yxz, que é igual a 2... Eu vou ter que botar um z aqui no outro lado, né? Porque eu tenho que manter um y aqui, perdão, e um y aqui. Porque eu posso cortá-los, né? E eu volto para a minha expressão original. Coloco um y aqui, coloco um y aqui eu multiplico, então vai ficar 2zy, xy, beleza? E eu posso multiplicar isso aqui por z também. Z, xy é igual a lambda, boto um z aqui, né? Multiplico aqui por um z, vai ficar lambda 2xz, 2yz. Quando eu faço isso, o que eu vou ter aqui? Vou ter xyz, xyz, xyz. Então, eu posso igualar essa equação aqui a essa equação. Vou simplificar esse lambda com esse lambda. Vou achar aqui um valor para z, que vai depender de y e x. Posso escolher uma dessas duas aqui, igualar essa função. Corto lambda com lambda, né, porque vai ser tudo igual.
Vou encontrar aqui, por exemplo, se eu coloco aqui o valor para y, zy, né? Então eu vou poder escrever pode ser tanto esse como esse, né? Eu vou escrever então y como função de x e z, e ao fazer isso eu escolho uma das duas aqui, né? Coloco isolo elas, igualo e obtenho os meus possíveis resultados, né? Então é esse caso aqui que nós estávamos se referindo, né? Ele vai multiplicar por esse lado x por esse lado x, y por esse lado, z desse lado e desse lado. São essas três aqui, ó. X aqui, y aqui, z aqui, z aqui. Tá? Ao fazer isso, né, ele vai igualar essa com essa, vai igualar essa com essa, que nos fornece x multiplicado por z, y multiplicado por z, mais z é diferente de zero, como z igual a zero daria v igual a zero, né, e portanto x igual a y. Então de 7 e 8 temos mesma questão, né? Vou igualar essas duas expressões e vou encontrar 2xz igual a yz. E assim como x é diferente de zero, y é igual a 2z. Se colocarmos y igual a x igual a y igual a 2z, né, uma vez que nós encontramos isso com isso, nos permite então x igual a y igual a 2z. Substituímos dentro da restrição. Então, qual que é o nosso objetivo aqui? Foi encontrar x e y iguais a uma mesma variável, né? Porque ao fazer isso, eu substituo aqui dentro da minha restrição em relação a z e encontro um resultado de z compatível, né? Vou encontrar então 12z ao quadrado, né, que vai dar 1, naturalmente. Eu substituo aqui dentro das minhas igualdades anteriores, né, e vou ter então, a partir de z igual a 1, x e y igual a 2, encontro aqui a minha solução. Tá? Eu vou fazer alguns exercícios com vocês, né, na próxima aula. E espero que fique mais claro. Aqui para facilitar, eu posso até repetir esse exercício aqui, mostrando como é que ele acha essas igualdades, mas na verdade é bem simples, né? Então aqui, ó, x igual a z, y igual a z, simplifica z com esse z, x igual a y, né? Assumindo que o z é diferente de zero. Depois você tem essa outra igualdade aqui. Você vai cortar esse cara com esse cara, vai ficar xy, 2xz. Você vai cortar o x com x, você vai ter que x é igual a 2z. Como x é igual a y e x é igual a 2z, então você tem que x, que é igual a y, que é igual a 2z. Tá? Esse resultado aqui. Nem precisa fazer, né? Eu acho que agora já tá melhor explicado. Tá bom? Se você tiver dúvida, entre em contato aí que nós tiramos durante a nossa aula. Tá? Bom, conforme eu falei para vocês, tem várias variedades de problemas com Lagrange. Você pode usar duas restrições, tá? Só vai acrescentar aqui então uma função a mais e uma constante de Lagrange a mais, né? Deixa eu ver se vai apresentar outros métodos aqui. Aí vocês vão ver que vai ficando cada vez mais complicado. Aqui nesse caso, nesse capítulo aqui, eles não trabalham com desigualdade, só trabalham com igualdade. Bom, nós vamos ficar apenas com uma restrição, que o objetivo nosso aqui é que você entenda minimamente aí como o método funciona, né? E a partir aí das contas aí você consiga treinar e se capacitar aí para você compreender o funcionamento aí da maximização de funções de várias variáveis, né? Duas ou mais variáveis com restrições. Tá bom? Então, a próxima aula aí nós voltamos fazendo alguns exercícios com a expectativa de consolidar com vocês essa metodologia matemática.
tá bom? Então, até a próxima. Vejo vocês na próxima aula aí, fazendo estes exercícios aqui no papel, tá bom? Então, até mais.